Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sequência ao nosso programa Panorama Bíblico, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, nós temos agora o quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos abordando nessa semana o porquê fazer defesa da fé. O tema é a defesa da fé. Nós temos aqui hoje a presença do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. Pastor, nós temos abordado durante esses últimos dias, já começamos na semana passada, estamos continuando nessa semana, já ontem e hoje, dando continuidade. Nós estamos falando sobre essa questão da defesa da fé. Mas é importante nós entendermos a quem nós devemos fazer essa defesa da fé e identificar aqueles que não propagam a verdadeira palavra do Senhor. Gostaria que o pastor abordasse nesse dia como é que nós podemos caracterizar, qual a caracterização de uma seita. É muito importante esse estudo, e antes de responder a sua pergunta, levamos para os nossos ouvintes a necessidade, nós que estudamos as seitas, a necessidade de conhecer, em primeiro lugar, de uma maneira muito regular, a palavra de Deus. Verdade. Porque se não conhecemos bem a palavra de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria e toda a revelação de Deus, quando nos defrontamos com esses ensinos que são considerados divergentes da verdade bíblica, nós ficamos um tanto que embaraçados. Então, prezado ouvinte, procure conhecer bem a palavra do Senhor, porque quando conhecemos bem, podemos ter essa defesa. E o que caracteriza a questão de uma seita é principalmente a questão do Senhor Jesus Cristo e a questão também da própria palavra de Deus, onde são colocadas as 4 operações matemáticas, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então as seitas conhecem as operações matemáticas, contudo nunca atingem um resultado satisfatório. Então precisamos ter esse cuidado, né? Que a primeira, gostaria que o irmão estivesse dando uma análise com relação à adição. Perfeito, pastor. O senhor frisou bem as 4 operações matemáticas que são aplicadas pelas seitas. Então vamos procurar estar enfatizando nesse dia a questão da adição. A primeira operação matemática, ou seja, adição é um grupo que adiciona algo à Bíblia. Então sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. É importante nós enfatizarmos isso, porque a maioria das seitas, ela apresenta a Bíblia, que nós assim utilizamos, mas ela apresenta apenas, podemos assim dizer, como uma isca, como uma apresentação que lhe chame a atenção. Mas na sequência nós vemos algo adicionado a essa palavra. E nós temos, eu gostaria que o pastor enfatizasse, o pastor vai participar do seminário apologético, embora não vá falar sobre essa seita, vai falar sobre uma outra, que também nós estaremos abordando nos próximos dias, mas nós temos uma seita que acrescenta, que nós podemos entender claramente que os seus adeptos têm nos escritos de Ellen G. White como inspirados tantos quanto os livros da Bíblia. Há várias declarações, embora eles assim neguem de início, mas nós podemos verificar. O pastor poderia abordar a questão da adição dentro do adventismo do 7º dia. Falamos de Ellen G. White, os irmãos sabem que Ellen G. White é a mentora espiritual de todo o adventismo do 7º dia. O pastor poderia estar abordando o adventismo do 7º dia? É o que eles consideram como espírito de profecia. Exato. Né? Então, eles dizem no seu credo: cremos que Ellen G. White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação
e autoridade especial para os adventistas dos 7º dias. Negamos que há qualidade ou grau de inspiração nos escritos de Ellen Good White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então aqui nós podemos fazer um breve comentário e dizer que uma das chamadas regras de interpretação da hermenêutica na palavra de Deus é que devemos considerar o que outros intérpretes já fizeram da palavra de Deus. Então isso também é uma interpretação histórica, podemos assim dizer. E essa senhora, ela viveu mais ou menos no século XIX, lá pelos anos de 1800 e pouco. Verdade. Então como é que todo esse tempo, ela agora, já numa era pré-moderna, esse grupo acha que não foi suficiente toda essa interpretação da palavra de Deus. Eu gostaria que o irmão desse um respaldo bíblico a respeito dessa adição que esse grupo realiza. Perfeito, pastor. O senhor citou, o texto que o senhor citou, ao final nós estaremos identificando a fonte dessa declaração. Mas nós vemos claramente aqui, pastor, que um texto que é modificado, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler o que fala Testemunhos Seletos, volume 2, na página 276, na sua segunda edição do ano de 1956. Esse texto que o pastor acabou de ler, cremos que a White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do 7º dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen Good White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Faz parte também o início desse texto que eu agora vou ler. Eles falam assim: nos tempos antigos, se o irmão tiver em mãos uma Bíblia, é só abrir Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Ok? Aqui, há uma Bíblia do Adventismo, que hoje eles já não mais circulam, era modificado da seguinte maneira: e ele lhes fala hoje por meio do seu espírito de profecia, ou seja, se referindo a Ellen Good White. Aí eles continuam aqui: não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que esse deve ter. Então eles alegam o seguinte, que a Bíblia, ela tem inspiração, sim, mas os escritos de Ellen Good White são escritos também pela inspiração divina, inspiração pelo Espírito Santo. Então eles colocam na mesma qualidade ou grau de inspiração, ou seja, adição. Eles adicionam o quê? Os escritos de Ellen Good White à Bíblia Sagrada. Então, não seguem a Bíblia em si, seguem a Bíblia e os ensinos de Ellen Good White. E nós vemos aqui, nesse simples versículo aqui, o texto original, vou ler aos irmãos que estão com a Bíblia em mãos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. Então a Bíblia Sagrada nos fala pelos profetas no Antigo Testamento, pelos sacerdotes no Antigo Testamento, pelos apóstolos no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nos fala com quem? Pelo Filho, o próprio Filho Jesus Cristo. Então essa alegação, ela é altamente comprometedora, porque diversas profecias escritas por Ellen Good White não se cumpriram. Então isso põe em dúvida a alegação de inspiração da sua fonte, porque nós não vemos nenhuma profecia, a palavra é bem clara: se algum profeta falar em meu nome e isso não cumprir, qual é a determinação? Seja anátema, seja amaldiçoado. Então isso é totalmente contrário. Então nós temos adições. Nós não vamos aqui entrar num estudo mais profundo nesta seita, pastor, porque nós temos o nosso seminário. O seminário vai falar exatamente sobre isso, mas é importante nós estarmos dando assim pequenos exemplos, pequenas indicações
dos problemas e dos perigos que nós corremos com relação a essa questão. Nós estamos falando apenas da adição. E não é só no Adventismo, nós temos mais algumas outras seitas que também seguem nesse sentido. O pastor gostaria de acrescentar alguma coisa ainda no Adventismo com relação à adição? Com relação ao texto lido, aqui é bem claro que esse pelos profetas, que é o original, foram os profetas que vieram antes do Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso não tem uma nova revelação, uma revelação futura, porque os últimos dias nós estamos vivendo desde a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então essa alegação é altamente comprometedora. Diversas profecias escritas por Ellen G. White não se cumpriram. Isso põe em dúvida a alegação de inspiração e sua fonte. E nós podemos ver o que diz Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então aqui é uma prova, né? Pastor, que houve várias profecias que não se cumpriram. Nós não podemos fazer a interpretação ainda, um pouquinho, atentar um pouquinho mais nesse assunto. Aqui em Hebreus 1, versículo 1, quando no final aqui nos falou nesses últimos dias pelo Filho, por Cristo, ok? Então quando aqui se troca o Filho pelo Espírito de profecia, não é uma usurpação da parte dessa seita, tomando como, porque a identificação do Espírito de profecia para eles é a própria Ellen G. White. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma usurpação de um ser humano, de um ser mortal, de um ser pecador, tomando o lugar do Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. Então, algo extremamente danoso. As pessoas às vezes não enxergam assim dessa maneira, mas é algo extremamente danoso. Aqueles que creem em Deus, que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pastor também não tem essa mesma opinião? Exatamente, nós podemos citar um outro, aproveitando o texto e essa explanação com relação ao profeta, com relação ao Islã, porque o Islã tem como último profeta Muhammad, ou Maomé, portuguesado, né? E eles utilizam esse capítulo que eu citei, de Deuteronômio, capítulo 18, só que no seu verso 18, que diz: eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então eles interpretam esse texto bíblico, apesar de não dar importância à Bíblia, mas sabemos que o Alcorão, a maior parte dos seus escritos foi tirado da Bíblia, especialmente no Pentateuco e nos Evangelhos. Eles utilizam esse versículo que é referência ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, um dos seus ofícios foi ser profeta, sacerdote e rei. Utilizam para Muhammad.